Olá, bom dia meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas do grupo Aviva Teu Refúgio, Senhor. Ok, mais um final de semana buscando sermos mais parecidos com Jesus, mudar um pouco o nosso caráter, mudar um pouco a nossa maneira de ser e tentar ser diferente. É isso que Jesus quer da gente. Jesus não quer religiosos, Jesus quer cristãos. Cristãos são aquelas pessoas que fazem de Jesus Cristo a sua referência, o seu ponto de inflexão na sua vida. É isso que nós estamos aqui. Então vamos lá aprender mais um pouquinho de Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração esse fim de semana foi a respeito do Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, onde Jesus começa a dar uma série de ordens, uma série de avisos para aqueles cristãos que estavam procurando terem um alívio da sua vida, serem diferentes. E Jesus começa a falar algumas coisas. E antes de você entender, eu queria que você e eu entendêssemos a palavra bem-aventurança. A bem-aventurança, nesse contexto, tem duas traduções, uma versão no grego e uma versão no hebraico. No hebraico, a palavra bem-aventurança significa avante. Ela vem da palavra ashirei, ou seja, ashirei, avante, vamos à luta, não vamos desistir, avante, ashirei. E a outra palavra de bem-aventurança também vem do grego que significa felizes, abençoados, ou seja, macários. Macários, aqueles que são ashirei, vão em direção à frente em Jesus, seguem avante, receberão macários, receberão felicidade, receberão as bem-aventuranças, serão felizes e serão abençoados. Ok? Então a bem-aventurança, quando Jesus falou, tinha dois sentidos. O primeiro sentido era aquele que ele diz respeito. Quem são as pessoas que vão ser bem-aventurados, o que elas deviam fazer, que elas não deviam permanecer, ashirei, e as bem-aventuranças, o que elas vão receber se assim forem. Então Jesus sempre quer orientar a nós para seguirmos avante e satisfeitos dentro do seu evangelho. É por isso que muita gente não entende isso e desiste logo do evangelho de Jesus. Começa muito bem e depois vai parando porque não consegue entender o significado de ashirei, não desistir, e de macários, felicidade completa que está em Jesus quando você ashirei, quando você segue avante em direção ao Senhor. Ok? Então, essa é a postura. E a primeira coisa que Jesus falou, ele falou de algumas pessoas, mas as bem-aventuranças, as felicidades, as bênçãos que você vai receber se você ashirei, seguir ao Senhor, elas estão para hoje, para agora, no mundo terreno e para o futuro, na vida pós-morte, depois quando nós chegarmos na presença do Senhor ou quando formos arrebatados. O importante é que você entenda que ele coloca algumas classes de pessoas. Primeiro, como nós devemos ser. A primeira coisa que ele coloca são os pobres de espírito. A segunda coisa são aqueles que choram. A terceira coisa são aqueles que são os mansos, os humildes, os dóceis. A terceira são aqueles que têm fome e sede de justiça. E os quartos são os misericordiosos. Ok? Para essas cinco posições, cinco posturas que nós temos que ser, as nossas bênçãos, as nossas bem-aventuranças, as nossas felicidades são para agora, para você viver agora, nesse momento. Então ele diz, pobre de espírito. Quem são os pobres de espírito? Os pobres de espírito são aqueles que não têm nada para negociar com Deus. Escuta, nada para negociar com Deus. São aqueles que não fazem Deus como sendo o devedor. Ou seja, muitos de nós fazemos mais ou menos como aquele jovem rico que dizia assim, puxa vida, tudo isso eu faço desde a minha adolescência, eu vou na igreja, eu sigo os mandamentos, eu faço tudo. Desde a minha adolescência, o que eu faço para chegar no reino dos céus? Então a gente precisa entender que quando os pobres de espírito, Jesus promete uma bênção, que a bênção aos pobres de espírito, deles é o reino de Deus. Então o reino de Deus é uma situação que você vai viver. Então Jesus está falando, se você for uma pessoa pobre de espírito, ou seja, que não tem nada a negociar com Deus, se você entender que Deus não é o culpado da sua situação, que você e eu somos responsáveis pelas nossas atitudes, você começa a poder usufruir o reino de Deus. Então quem são os pobres de espírito? São todos aqueles que não são metidos, não me vem a palavra agora, são aqueles que estão soberbos, que aqueles que acham que tem algo para negociar com Deus. Não é Jesus, eu fiz tanto para o Senhor, eu fui ali, eu fiz isso, eu canto na igreja, eu sou bonzinho, eu ajudo os pobres. Não, bem pobre de espírito é aquele que chega diante do Senhor e fala, Senhor, eu não tenho nada para negociar com o Senhor, eu só quero obter o seu perdão, ok? Quando você chega como pobre de espírito, o que você ganha? Você ganha o perdão de Jesus, porque Jesus vê que você não é um soberbo, que você veio a Ele trazendo as suas falhas, você consegue entender que
essa pessoa pobre de espírito, ela vai ter como bênção, se ela seguir, se ela achirei, se ela for avante em manter-se firme, sabendo que Deus não é o devedor e que o devedor sou eu e que os meus pecados, as minhas atitudes é que provocam a minha situação e chego diante do Senhor e peço misericórdia, eu recebo de Jesus o perdão. E o que eu começo a entender? Eu começo a entender que a felicidade é eu ter razão para poder reclamar, mas não vou fazer por amor, porque eu sei que Deus tem um propósito naquela situação. Então, os pobres de espírito receberão o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, é alegria no espírito. E quando você consegue entender que você não tem nada para negociar com Deus, que você é um simples pecador, você com certeza você vai receber essa paz que Jesus dá, que supera todo entendimento. E você de novo vai entender que felicidade maior é aquela de ter a razão e dizer não, eu não vou querer tê-la porque eu vou aceitar não reclamar, porque eu sei que Deus está no controle e Ele vai fazer tudo. Os que choram, os que choram não são aquelas pessoas que choram por uma despedida, por uma pessoa que morre, por uma perda, não. Os que choram, que Jesus está falando, que devem seguir adiante, que devem seguir em frente, achirei, são aqueles que choram pela convicção dos nossos erros. Nós devemos chorar quando nós pecamos, nós devemos chorar quando fazemos algo errado. O choro de que Jesus quer dizer que os que choram serão consolados, nós só vamos receber consolo quando nós tivermos a certeza que nós erramos e que fomos para lá da vontade de Deus. Quando você faz isso e você entra na presença de Deus, quando você é um pobre de espírito, quando você chora na presença de Deus, tem essa convicção da sua situação, o que você vai ganhar? Você vai ganhar uma diferença da tristeza, porque a tristeza do mundo te traz morte. A tristeza de Deus, o choro das coisas erradas em Deus, faz com que você traz a convicção do seu erro, traz a convicção que você deve se arrepender. E ao se arrepender, você vai receber o consolo, você vai receber o perdão. Você não vai viver uma vida amargurada, você não vai viver uma vida como aqueles que não são pobres de espírito, querendo se justificar diante de Deus. Sendo pobre de espírito e chorando, você vai receber o perdão, você vai receber a paz que ninguém dá. E você vai entender que a tristeza do mundo gera morte, a tristeza de Deus leva até a presença de Jesus e você passa a ter uma relação com Jesus muito, muito, muito melhor. Os mansos e os dóceis. Quem são os mansos e os dóceis? São aqueles que sabem que tudo que nós temos vem de Deus, não vem de nós. Os mansos, dóceis, os humildes são aqueles que não doem, que não sentem dor na perda. Porque muita da gente quer manter as coisas, quer manter os títulos, quer manter sua posição, quer manter seu status, mas começa a perder e começa a doer. Então, quando você é humilde, chega na frente do Senhor e você continua a sendo manso, a sendo humilde, não sendo um soberbo, você sabe que os soberbos vão ser aplastados por Deus, mas os humildes receberão as bênçãos aqui agora, nesse mundo. Então seja humilde, seja dócil, seja manso, saiba que tudo vem de Deus e tudo vai para Deus. Como Jó disse, vim sem nada, vou voltar sem nada, eu vou continuar seguindo esse Deus, é isso que Deus quer da gente. Você não vai sentir dor mais na sua perda, isso é que significa ser manso. Você vai compreender que tudo coopera para o nosso bem. Aí você começa a entender quando você é doce, tudo coopera para o nosso bem, ok? Aqueles que têm fome e sede de justiça, não é fome e sede de justiça por assuntos pessoais, mas fome e sede de justiça é que você quer ter fome, você segue adiante, tenha fome de justiça, fome e sede de justiça. Busque, que justiça? A justiça divina, a justiça do Senhor. Você quando faz isso, você vai buscar ter uma comunhão diária com o Senhor, uma comunhão diária com o Espírito Santo, uma comunhão diária. É isso que Deus quer, bem-aventurado, achei, siga adiante. E qual vai ser a bênção? O que você vai receber? Você vai receber esse contato com o Senhor diário, você vai receber essa bênção diária com Jesus. Isso é que o Senhor quer da gente, que nós entendemos que Deus está aqui na terra, que nós não vamos ter que fazer nada, porque Ele vai fazer por nós, Ele vai operar. Quando você busca essa relação com o Senhor, Deus te abençoa, Deus te trata, Deus te cuida, ok? É isso que o Senhor tem que fazer. Tenha fome e sede de justiça, você vai ser cada vez mais parecido, busque ser mais parecido com Jesus. E o outro, misericordioso, o Senhor disse, bem-aventurado os misericordiosos, sigam adiante os misericordiosos, achirei os misericordiosos, porque quem é misericordioso são aqueles que sofrem com os que sofrem, são aqueles que perdoam, são aqueles que aceitam, que amam o próximo. Isso que Jesus quer. E o que você ganha? Qual é a bem-aventurança? Qual é o Macários? Qual é a felicidade que você ganha nisso? Quando você é misericordioso, você vai aceitar que
Você não vai ter que se vingar de ninguém, você vai ter que perdoar e Deus vai tratar de todos os seus temas. Você não vai ter que se preocupar, você não vai ser um cara vingativo, uma pessoa vingativa, porque você sabe que o Senhor é o teu pastor e Ele vai te proteger, Ele vai vingar os seus assuntos. Então, sendo assim, sendo pobre de espírito, chorando pela convicção do pecado, sendo manso e dócil, humilde, entendendo que tudo vem de Deus e tudo volta para Ele, tendo fome e sede de justiça, sendo misericordioso, você vai receber hoje, você vai conseguir as bem-aventuranças, você vai conseguir o Macários, a felicidade, a alegria completa nessa vida. Seja assim, seja uma pessoa pobre de espírito, seja uma pessoa que chora pelos seus erros, seja uma pessoa dócil, humilde diante do Senhor, seja uma pessoa que tenha fome, que busca Ele constantemente, seja misericordioso, que o Senhor a cada dia vai te abençoar mais, a cada dia vai te proteger mais. Essas são as palavras avante e adiante, avante e satisfeito na presença do Senhor. Que Deus possa te abençoar. Essas são as bem-aventuranças, essas são as felicidades, essas são as bênçãos que o Senhor está te dando hoje, aqui e agora. No próximo vídeo nós vamos falar das bem-aventuranças futuras, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória e siga em frente, adiante, Ashrei, satisfeito com o Macários de Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus.